De volta, meus queridos amigos, então vamos lá, né? Vamos conversar mais um pouquinho. Nós estávamos falando das garantias, né, de imparcialidade da magistratura e comentamos a respeito do parágrafo único do artigo 95 da Constituição e eu deixei uma perguntinha, né, ao final. Será que a LOMAN também dispõe sobre certas vedações? Também, pessoal, também. Então é importante a gente não só recordar do 95, parágrafo único da Constituição, como também da LOMAN, no seu artigo 36. Qual que é o grande objetivo, né, dessas vedações, como vocês já perceberam, penso eu? Além de tudo, né, e principalmente focando nessas vedações da LOMAN, liberar o juiz, de uma certa forma, de quaisquer preocupações, né, que não seja a de solucionar as demandas, né, as lides que são levadas ao seu conhecimento. Quando eu olho para a LOMAN especificamente, é isso, esse é o grande objetivo que eu vejo, pelo menos naquelas vedações. Olhem só, o artigo 36 ele diz assim, olha, o juiz não pode exercer o comércio, não pode participar de sociedade comercial, inclusive de economia mista, exceto como acionista ou como cotista. Então, não se preocupar, eventualmente, né, se ele for acionista ou cotista. Não pode exercer cargo de direção ou cargo técnico também de uma associação, de uma fundação, de uma sociedade civil, de qualquer natureza ou finalidade, salvo se for associação de classe, né? Como, por exemplo, a gente tem a AMB, a gente tem, no nosso caso específico aqui, a AMAGES, no estado de São Paulo, a APAMAGES, né? E por aí vai, e sem remuneração. Isso está na própria LOMAN. As características da LOMAN, vocês estão percebendo que, de uma certa forma, elas lembram também um pouquinho as características da Constituição Federal em relação às vedações. Embora ela tenha na LOMAN algumas especificidades, né? Por exemplo, também, amigos, é vedado aos juízes, né, a manifestação por qualquer meio de comunicação, né, de opinião sobre processo que ainda esteja pendente de ser apreciado, que ainda esteja pendente de ser julgado, seu, né, ou de outrem, ou algum juízo depreciativo que efetivamente possa vir a ser formulado sobre despachos, votos, né, sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, né, e também ressalvada a crítica na doutrina, em obras técnicas. Nós temos, né, vários magistrados que escrevem bastante, né, ou no exercício do próprio magistério também, né? Essa é uma das ressalvas. Então, se nós fizermos um paralelo, podemos assim, acho que eu tratei de todas do artigo 36 da LOMAN, se nós fizermos um paralelo com o 95 parágrafo único da Constituição com o 36 da LOMAN, a gente vê algumas semelhanças, né, algumas similitudes ali, porque o grande objetivo não obstante eu tivesse falado que o da LOMAN seja justamente esse que nós acabamos de indicar, ou seja, liberar o juiz, torná-lo livre, né, de quaisquer preocupação que não seja a de solucionar a lide, se eu olho para a Constituição Federal, o objetivo também é esse. Ou seja, olha, não vai exercer nenhum outro cargo, senão o cargo de magistério. Não fica se dedicando à atividade político-partidária, você não pode, para você focar, né, no teu trabalho, para você se dedicar no teu trabalho. Você não pode receber auxílio, contribuição de pessoa física, entidade pública, né, a gente já trabalhou isso, ou entidade privada, ressalvadas as exceções previstas em lei. Você só pode ser, né, acionista ou cotista, você não pode exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, inclusive de economia mista. Para quê? Para que os olhos estejam voltados tão somente para o exercício da magistratura. Dentro dessas garantias também de imparcialidade, há um ponto importante a ser destacado, né, abstraindo um pouquinho agora o 36 da LOMAN, pessoal, que a gente pode conjugar com o 95, parágrafo único da Constituição. A própria Constituição, ela menciona no artigo 93, inciso 7, que o juiz tem que residir na comarca onde ele atue. Para quê? Para que ele conheça, né, para que ele saiba quais são os problemas, as questões ali sociais envolvidas. Não que ele tenha obrigação de saber, mas isso vai ajudar sobremaneira para ele compreender os problemas sociais que são levados ao seu conhecimento. Não é? Ele vai se deparar no seu dia a dia judicante com questões relacionadas
às características da sociedade em que ele vive. Agora, Maurício, tudo bem, a Constituição fala, no 93, inciso 7, o juiz deverá residir na respectiva comarca. Mas tem uma ressalva, não tem? Tem a ressalva. Se tiver autorização do tribunal, como nós sabemos que tem vários colegas, né, que têm autorização do tribunal, portanto, eles estão dentro da legalidade, né, se tiver autorização do tribunal, a própria Constituição fala, não tem problema, ele pode atuar numa comarca e residir numa outra. Né? E existe a possibilidade, amigos, vocês sabem, principalmente agora em tempos de pandemia, né, uma discussão muito grande que está se tendo a respeito do teletrabalho, que deve ser regulamentado, vai ser regulamentado com características próprias de cada tribunal. Eu penso que seja um caminho, né, que está sendo construído e eu espero que ele traga bons frutos. Eu particularmente não gosto, eu vou ser muito sincero, eu gosto dos atos presenciais. É claro que existe toda uma preocupação sanitária e a gente tem que levar isso em consideração, mas eu gosto de atos presenciais, a prática dos atos presenciais. Não sou favorável às audiências virtuais, embora saiba que isso seja um caminho sem volta, principalmente nos juizados especiais, as audiências de conciliação, né, por conta do artigo 22 e do artigo 23 da Lei 9.099, mas não é algo que eu aprecio. Sou muito sincero em dizer para vocês, amigos, nada melhor do que o olho no olho. Nada melhor do que ato presencial. Então, o magistrado tem que residir na comarca, na minha singela e humilde opinião, tem que se deslocar ao fórum, né? Claro, repito, superada essa questão sanitária, enquanto não superada com todas as preocupações, mas tem que se deslocar, tem que conversar com seus servidores, tem que ter o olho no olho, tem que ouvir a testemunha olho no olho, tem que colher um depoimento pessoal olho no olho, isso é fundamental, fundamental, né? Aliás, aproveitando esse gancho, eu não sei se eu já recomendei para vocês, O Corpo Fala é uma obra extremamente interessante quando a gente fala de oitiva, né, das testemunhas, a gente fala de depoimento pessoal das partes. O Corpo Fala é uma obra interessantíssima de dois autores, Pierre e alguma coisa, o outro não vou me recordar, mas para a gente poder identificar, né, como o corpo se expressa, né, principalmente nessas situações de oitiva de testemunhas e também de depoimento pessoal, ou seja, né, quando nós estivermos falando de ato instrutório, e por que não até ato conciliatório. Meus amigos, só para que a gente possa fechar então essas garantias de imparcialidade, olha que interessante, vai dar para a gente começar Código de Ética da Magistratura Nacional. Lembra que no comecinho, né, Edu, falei assim, olha, a gente já viu o item 1, hoje é o item 2, acho que vai dar para começar, vai dar para começar o Código de Ética da Magistratura Nacional. Eu queria só complementar, dentro dessas garantias de imparcialidade, para dizer para vocês, nós temos resoluções do CNJ que são importantes, vou destacar duas aqui, duas tão somente, tá? Eu vou destacar a resolução 7 de 2005, resolução 7, que veda nepotismo, né? Acho que vale a pena também dar uma olhadinha na súmula vinculante 13 do Supremo, porque a gente está falando de imparcialidade, então se você tem vedação ao nepotismo é justamente para atender aos princípios da moralidade, da eficiência, da impessoalidade, princípio da igualdade. Essa é uma resolução que, na minha opinião, é muito importante, e também a outra, a resolução 30, de 2007, são duas resoluções do CNJ. Essa resolução ela regulamenta a uniformização das normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar que é aplicável aos magistrados, né? São duas resoluções importantes, uma sobre o nepotismo, outra regulamentando o procedimento administrativo disciplinar aplicado aos magistrados. Extremamente importante que depois, se os amigos puderem, né, deem uma olhada nessas duas resoluções. Só para a gente arrematar também, pessoal, resoluções do CNJ era isso. Uma outra questão interessante para trazer para vocês, os deveres dos magistrados que estão mencionados no nosso CPC, mais especificamente no artigo 139. O 139, ele traz poderes ou poderes hífen, né? Não barra, poderes hífen deveres. Por que eu falo deveres, quando na verdade eu acabei de falar poderes hífen deveres? Porque a todo poder corresponde um dever. Eu não posso falar só de poder. Poder implica também dever, não é? Senão fica algo arbitrário, fica algo até autoritário. Mas dentro desse contexto, eu queria pegar aqui o nosso CPC para falar para vocês do 139, principalmente o inciso 7,
que diz assim, pessoal: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe 7. Exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Isso tudo, sem sombra de dúvidas, está dentro, né, das garantias da magistratura. A gente acabou de falar de garantias de imparcialidade, então é importante que a gente lembre também. O artigo 35 da LOMAN, eu estou com a LOMAN aberta aqui, pessoal, não vou pegar para ler não, mas só para falar rapidamente aqui para vocês a respeito, né? Alguns deveres que são estabelecidos no artigo 35, para além desse que está no nosso CPC. Olha, também é dever do magistrado cumprir e fazer cumprir com independência, com serenidade, com exatidão as disposições legais e os atos de ofício, não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar. É algo que as nossas corregedorias precisam atuar com mais afinco, né? Tem muita gente que está segurando o processo por muito tempo, aí, isso é um desabafo, me perdoem, eu não tenho orgulho nenhum em falar isso, não é? Mas enfim, além disso, determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais e por aí vai, tá certo, pessoal? São deveres, né, propriamente que eu queria trazer para vocês, relacionados ao poder de polícia, né, que o magistrado pode exercer dentro do direito processual civil, como também deveres que são previstos no artigo 35 da LOMAN. Não se esqueçam disso. E no CPP, não preciso nem falar, né, pessoal? No Código de Processo Penal, tem alguns artigos que são importantes, o 497, 794 e 795. Vou repetir, 497, 794 e 795. Tá bom? Fechamos. Pronto. Fechamos o item para o qual, né, nós tínhamos a ideia, né, de trabalhar nesse encontro, direitos e deveres funcionais da magistratura. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora, meus amigos? Dentro daquela nossa, da meta estabelecida, a gente vai passar para o terceiro. Edu, tem aquele slidezinho, né, com os itens? Por favor, coloque ele na tela para nós. Aí, amigo, obrigado. Pessoal, só para a gente acompanhar, tá certo? Tá tudo isso dentro do que o CNJ preconiza, né, o nosso estudo, né? Tá, tudo isso é o nosso estudo. Ele está dentro do que o CNJ preconiza, do que os editais exigem de conhecimento para as nossas provas discursivas. Item 1 completado, missão completada no item 2, e agora vamos para a nossa terceira missão. Vamos falar um pouquinho do Código de Ética da Magistratura Nacional, e depois a gente tem mais 3 itens, né, e ainda temos mais 2 encontros. Vai dar tudo certinho. Vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito do Código de Ética da Magistratura Nacional. Estamos seguindo a ordem lógica, né, que é assim que deve ser. Quando eu falo de Código de Ética da Magistratura Nacional, eu lembro de Calamandrei, Piero Calamandrei, um dos maiores juristas que o mundo já teve, né, e principalmente lembrando dos italianos, Calamandrei, Carnelucci, Chiovenda, Liebman, né, que foi o mentor do nosso CPC de 73, que também era italiano, né, não obstante o seu sobrenome tenha uma ascendência alemã, mas os 2 primeiros nomes de Liebman eram Enrico Tullio, quer dizer, mais italiano impossível. Mas tudo isso porque eu estou falando de Calamandrei, né? Calamandrei, ele escreveu bastante, né, sobre a atuação dos juízes, né, como é que os juízes eram vistos, e ele trabalhou muito essa questão da ética. Ele chegou a afirmar que as qualidades gerais, né, de um, entre aspas, bom juiz, seriam algumas que ele conseguiu identificar, né? Quem é que não se recorda da obra Eles, os Juízes, né, vistos por nós, os advogados? Edu, vamos lá, vamos colocar as características de um bom juiz para Calamandrei, já que a gente está falando de Código de Ética da Magistratura Nacional? Vamos lá, amigo, por favor. Muito obrigado, Edu. Aí está, pessoal. Vejam só, o que a gente tem em relação ao Código de Ética da Magistratura Nacional para iniciar o nosso bate-papo. Para Calamandrei, as qualidades gerais de um bom juiz são: precisa ser ponderado, consciente, equilibrado, ter coragem, humilde e imparcial. Vejam, eu estou falando de Piero Calamandrei. Não foi à toa, né, que essas características foram mencionadas, essas qualidades, esses adjetivos de um magistrado foram mencionados.
por conta de um momento turbulento, talvez, né, de uma turbulência que se vivia, principalmente em solo italiano. Os autores italianos começaram a escrever, talvez tenha sido o berço, né, do direito processual civil que mais se debruçou a respeito dessa questão. Trouxe, então, essa preocupação, né, para que a magistratura pudesse compreender o seu papel ético acima de tudo. E dentro desse contexto, e nós precisamos levar em consideração que essas não são somente as qualidades de um bom juiz, essas devem ser as qualidades de qualquer bom profissional, pelo menos eu vejo dessa forma, né, não só de um bom juiz, mas por conta de tudo isso, o Código de Ética da Magistratura Nacional acabou sendo instituído no Brasil no ano de 2008. Nossa, mas Calamandrei muito antes, claro. Mas eu trago essas ideias que é justamente para que a gente possa refletir. O que é essa ética, né? Quando a gente fala de deontologia, de deontos, né? Daqui a pouco a gente vai conversar a respeito. Quando a gente fala de ethos, né? O que é isso? Inicialmente é importante a gente lembrar dessas lições de Calamandrei e também do Código de Ética da Magistratura, o período em que ele foi instituído, que foi em 2008, por meio da Resolução 60 do CNJ. Por quê? Porque a gente teve o CNJ e o CNJ, que é um órgão administrativo, precisou editar uma resolução para que nós tivéssemos esse Código de Ética, deixando claro que, ao lado da função primordial do juiz, né, ao lado da função primordial de apreciar e julgar os conflitos de interesses que são levados ao seu conhecimento, existe a função do seu modo de agir, de como proceder, de maneira prática, para fins de prestar satisfatoriamente a tutela jurisdicional, para fins de prestar satisfatoriamente a jurisdição. Traduzindo o quê? Traduzindo um compromisso institucional com a excelência na execução do serviço público. A ideia é essa. São 12 capítulos que nós temos, se eu não estiver enganado, dentro do Código de Ética, e dois desses 12, são reservados para as disposições gerais e finais. É claro, amigos, que passa muito além o exercício da função jurisdicional, ele vai além, não que passa, mas ele vai muito além de simplesmente nós estarmos relacionados, afetos, digamos assim, propensos, né, tendenciosos a só julgar. Nós não vamos só julgar. A conduta de um magistrado, ela se reflete não só nos feitos em razão dos quais ele está ali exercendo a sua função, mas a conduta do magistrado também fora dali. Tem muita gente que fala assim, a conduta do magistrado, quando ele sai do fórum, não tem nenhum interesse. Eu humildemente discordo. Não tem nenhuma preocupação. Eu humildemente discordo. Ele está exercendo um serviço público, a gente tem todo um anseio social, a gente tem uma necessidade, inclusive, por conta de características culturais, né, de que os magistrados transmitam uma postura, uma conduta pautada nos valores culturais, nos valores sociais, né, que são informados pela ética, e por isso que eu digo, viver, residir na comarca, permita que você conheça esses valores culturais, esses valores sociais. E também tem como fundamento firmar um compromisso da instituição. Lembra quando eu falei de garantias institucionais, né? Firmar um compromisso institucional para com a sociedade de excelência, volto a afirmar, na prestação do serviço e do serviço público, né? Na prestação da função jurisdicional. Você faz com que a própria legitimidade dos atos decisórios, dos atos como um todo, seja fortalecida. Essa legitimidade fica evidente quando você tem um juiz que, acima de tudo, é ético, que, acima de tudo, é probo, que sabe reconhecer quando ele precisa se declarar suspeito em determinadas situações, não é? Apenas exemplificando, tá bom, meus queridos amigos? E é isso que os princípios éticos, é por isso, na verdade, que uma descrição pormenorizada dos princípios éticos contidos na Loman, essa descrição pormenorizada, ela precisa ser de conhecimento de todos aqueles que querem exercer magistratura.
né? Se o nosso tema, né, se a gente está estudando, né, desde o início, né, que foi o nosso propósito, a gente deixou isso bem claro, se a gente está estudando ética e estatuto jurídico da magistratura nacional, a gente precisa compreender o que é essa ética. Por isso que a gente tem um título que nós denominamos Código de Ética da Magistratura Nacional, que, repito, existe desde 2008 por força de uma resolução do CNJ, que foi o órgão administrativo que assim estabeleceu. Mas é importante que a gente fale, né, que assim preconizou, é importante que a gente fale de deontologia jurídica e é importante que a gente fale também da questão ética. Eu separei de um slide, salvo engano, sobre deontologia. Se você puder colocar aí na tela para nós, por favor. Vamos lá. Obrigado, amigo. Deontologia jurídica. E aí a gente tem a etimologia da palavra deontos. O que ela faz? Ela busca traçar quais os comportamentos. Tem uma obra de deontologia de um ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, José Renato Nalini, que vale muito a pena a leitura, viu, pessoal? José Renato Nalini, foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. A deontologia jurídica busca traçar quais os comportamentos, quais as ações ideais de um magistrado, né, objeto material, quando do exercício da função jurisdicional, no sentido de dever. Conjunto de princípios, regras de conduta prática de um indivíduo imerso no campo jurídico. É a ciência do que é justo, do que é conveniente que o homem faça, dos valores que decorrem do dever ou norma que dirige o comportamento humano. Deontologia geral ou teórica, deixa eu até destacar com marca-texto aqui, pessoal, tem por objeto os fundamentos filosóficos do dever por meio da filosofia moral ou ética geral. É extremamente importante estudar deontologia. Repito, eu reitero, né? Reitero, reforço a leitura dessa obra do professor José Renato Nalini, repito, que foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Como é que deve ser o comportamento ético do juiz na sua atuação funcional? A gente falou de deontologia, vamos falar de ethos, vamos falar de ética daqui a pouquinho, né? Ethos no latim. Que tipo de magistrado gostaria de se ter para que uma causa fosse julgada? Qual é a forma que esse magistrado adotaria para julgar uma determinada... Ele adotaria, né, na sua concepção e, consequentemente, ele fosse apto a julgar os conflitos de interesses que chegassem ao seu conhecimento. Um magistrado que fez estágio durante a faculdade seria um melhor magistrado no exercício da função judicante? Um magistrado que não fez estágio como era para se fazer, cumpriu só as disciplinas na faculdade, mas saiu dali, se esforçou, se dedicou, passou, foi aprovado, ele é um bom magistrado? Quais qualidades, quais virtudes devem os magistrados possuir? Um magistrado que trabalhou a vida inteira, trabalha desde pequeno, trabalha desde os seus 10 anos de idade, se dedicou na faculdade com afinco, prestou concurso, passou novinho, cumpriu os 3 anos de atividade, novinho já era magistrado. Isso é sinal de um bom magistrado? Como é que a gente avalia isso? Não, o magistrado tem que ter uma maturidade intelectual, maturidade pessoal. 30 anos, 32, aí sim ele atinge essa maturidade, aí ele será um bom magistrado. Só a partir daí que ele poderia exercer a magistratura. Como é que a gente pode afirmar isso? Ninguém tem bola de cristal, não é? Concursos públicos de provas e títulos são a forma que nós temos de avaliação para dizer se alguém vai ser aprovado, né, ou não. Mas será que os concursos públicos, eu estou lançando um questionamento aqui, amigos, será que os concursos públicos também não têm falhas? Evidentemente que tem. Então nós estamos trabalhando com elementos que perpassam indiscutivelmente, né, a questão da ética, da deontologia, não é? Edu, já que estamos falando disso, né, e falamos de deontologia agora, a gente tem um slidezinho só sobre ética também, por favor, coloque para nós. Vamos lá. Obrigado, amigo. Aí está. Ética, que vem de ethos. A ética, eu sempre pensei isso, amigos, sempre pensei, por força de criação dos meus pais também, eu acho isso extremamente importante, ela tem a ver com a ideia de hábito. Ela é o ramo da filosofia. E olha, eu sou
uma das piores pessoas aqui, amigos, para poder conversar com vocês sobre filosofia. Eu adoro, mas eu não sei absolutamente nada. Adoro, me esforço todos os dias para aprender cada vez mais. Mas eu não sei absolutamente nada de filosofia. Mas dentro da minha concepção de vida, concepção profissional, é isso. Ética é hábito. É o ramo da filosofia que se ocupa das condutas humanas e da sua valoração. Foca-se nas condutas do homem perante o próprio homem, importante isso, e perante o mundo que o circunda. Conjunto de elementos normativos correspondentes aos costumes de uma sociedade. A ação reiterada, por isso, o hábito do homem é determinante de seu modo de agir, né? Fazer as coisas boas, pensar no nosso semelhante, imaginar que nós não estamos aqui sozinhos, não é? Isso também tem a ver com a magistratura. E aí, meus queridos amigos, dentro dessa noção de ética, permitam rapidamente trazer aqui a posição de três pensadores. Eu vou usar a palavra pensadores, que falam de ética com muita propriedade. Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso, até para uma prova discursiva, eventualmente cobrado, a gente colocar alguma coisa a respeito. Vamos lá, Edu, por favor. Obrigado. Aí, pessoal. Primeiro, Aristóteles e São Tomás de Aquino. Para Aristóteles, o que é o ethos, né? Onde que ele se situa? Então vamos destacar aqui e já vamos destacar São Tomás de Aquino. Para Aristóteles, o ethos situa-se como o regulador, o princípio e o fim da conduta humana. Isso é fantástico, é muito bonito. Isso é filosofia, um amigo meu falou certa feita, isso é filosofia raiz. O filósofo ainda congrega na sua conceituação ética os preceitos de felicidade e de virtude, não é isso? Edu, vem cá um pouquinho, por favor. Agora eu vou me impulsionar. Ser ético traz a felicidade. Ser ético te traz essa virtude também, não é? Do respeito ao seu semelhante, né? De imaginar que se alguém buscou o judiciário porque quer a solução de um conflito de interesses, é porque você também está ali como um elemento representando o judiciário que precisa atender a esses anseios, né, de quem buscou o judiciário, mesmo que seja para dizer, olha, você não tem razão aqui, mas você tem que atender esses anseios. Então, quando você olha para a Lomã e vê lá que é dever do magistrado proferir os seus despachos, suas decisões, suas sentenças num prazo hábil, né, não ter um prazo maior, não extrapolar esse prazo, é justamente para ser ético. Isso é ser ético. Dever de um magistrado. Vamos lá, Edu, voltando, por favor, amigo. Obrigado. Para São Tomás de Aquino, o sistema ético foi desenvolvido baseado na revelação, demonstração da fé, que garante a autenticidade divina, sai um Mzinho a mais aqui, né, pessoal? E na bem-aventurança. Na filosofia, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, um ser perfeito em qualidades, em virtudes. A gente está falando, evidentemente, de São Tomás de Aquino. Vale a pena a gente refletir sobre isso. Concordemos, não concordemos, não é? Obrigado, Edu. E para finalizar, eu falei que eram três pensadores, né? Aristóteles, São Tomás de Aquino e Kant também. Para ele, a ética ela está baseada numa estrutura legalista de deveres e obrigações que se aproximam, esses deveres e obrigações, da metafísica. Esta nada mais é do que o estudo das leis que regulamentam a conduta humana sobre um ponto de vista meramente racional, embasando-se primeiramente na exatidão e precisão fornecidas pela razão para tal fim. Perceberam que três situações diferentes, três pensadores diferentes, um raiz, o outro com uma invocação religiosa, evidentemente, um outro bem racional, né, que foi Kant. A ética codificada, a gente pode assim afirmar, ela tende a uma necessidade de transformar em algo claro, em algo prescritivo, né, para fins de controle institucional, para fins de controle social, algo que demande que o indivíduo esteja preparado para assumir responsabilidades perante si, perante os seus companheiros de trabalho, perante a sociedade, perante a coletividade. Quando você codifica a ética. Repito, a ética codificada atende a uma necessidade de transformação em algo claro, em algo prescritivo, para fins de controle institucional e social,
algo que o indivíduo esteja, algo que demande, né, que exija que o indivíduo esteja preparado para assumir essas responsabilidades no seio da coletividade em que ele vive. Então a gente precisa realmente entender, compreender por onde a ética passa. E dentro desse contexto, né, nós temos que lembrar que os deveres gerais estabelecidos logo no início, né, do Código de Ética são conduta compatível, conduta totalmente de acordo com preceitos estabelecidos pelo Código e também por aqueles delineados no Estatuto da Magistratura, zelar, acima de tudo, respeitar a Constituição Federal e todo o ordenamento, garantir e fomentar a dignidade da pessoa humana, seja lá o que nós imaginemos ou consideremos dignidade da pessoa humana. Repito, os deveres gerais dentro desse comportamento ético, eu fiz questão de trabalhar um pouquinho, né, os pensadores, os filósofos, né, mas esses deveres gerais que são estabelecidos logo no início do Código de Ética são, volto a afirmar, uma conduta totalmente de acordo com os preceitos estabelecidos no Código e também no Estatuto da Magistratura, respeitar, zelar pela obediência à Constituição Federal e todo o ordenamento, garantir e fomentar, acima de tudo, a dignidade da pessoa humana. Ok, Maurício, perfeito. Mas quais são estes princípios que estão estabelecidos no Código de Ética? Porque provavelmente vão me perguntar a respeito deles, vão me perguntar a respeito desses princípios. Será que esses princípios que estão no Código de Ética, que são tão importantes, eles foram, de uma certa maneira, trabalhados quando a gente falou de deontologia, quando a gente fala de deontologia, quando a gente fala de ética, quando a gente fala dos pensadores que nós mencionamos, né, quando a gente volta lá no início para falar de Calamandrei, que dizia, olha, dizia, não diz até hoje, né, não obstante ele já não esteja entre nós, mas suas lições são para sempre. Será que tudo isso não passa pelo equilíbrio, pela consciência, pela ponderação, pela humildade, pela imparcialidade, não passa pela coragem também? Calamandrei estava errado? Se a gente olhar para um dos momentos mais, né, raiz que nós temos, Aristóteles estava errado quando fala de ética, no que isso reflete na conduta de um magistrado, São Tomás de Aquino, Kant, não é? Então, quais são esses princípios que o Código estabelece e que a gente tem que trabalhar? São vários. E a gente vai ver no nosso próximo encontro, tá bom? É isso, amigos. Eu espero que tenha sido proveitoso. Extrapolei um pouquinho o tempo, mas no próximo bate-papo a gente vai falar dos princípios estabelecidos, né, no Código de Ética da Magistratura Nacional. Vamos trabalhar um pouquinho da característica de cada um deles. Feito? É isso. Muito obrigado, meus queridos amigos, pela atenção, pela confiança. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até lá.